Olá pessoal, está começando o nosso segundo programa, Vida Leve, sua revista eletrônica sobre saúde. Hoje nós vamos falar da importância da alimentação orgânica, bem como a presença de pesticidas e herbicidas em frutas e vegetais. Para isso, nossa equipe entrevistou uma nutricionista para dar uma visão profissional sobre os benefícios da vida saudável e entrevistou também um agricultor especialista em correção do solo, adubação sem uso de produtos químicos e plantação de árvores, frutas e legumes. Sabemos que o uso de pesticidas e herbicidas são importantes para diminuir a infestação de pragas em plantações de grande escala, no entanto, levando à morte de seres que vivem nesses locais. Quando utilizado excessivamente, provocam na praga uma resistência cada vez maior a esses compostos. Este uso causa sérios riscos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Aplicações de pesticidas em lavouras podem contaminar lençóis freáticos e rios, o que leva à necessidade de usar doses maiores e produtos mais fortes. Vamos ver a opinião profissional sobre o assunto? A nossa repórter Vanessa Barbosa visitou um biólogo para falar sobre o assunto. João Pereira é biólogo e engenheiro químico. Durante nossa entrevista, o profissional nos ajudou a entender o sistema agroflorestal, bem como a importância de conservar o solo. Por meio do conhecimento disseminado, podemos entender um pouco mais sobre produtos orgânicos. João abriu o sítio dele para que pudéssemos gravar. A agrofloresta é simplesmente a busca de consorciar o sistema de produção agrícola com um reflorestamento, com a reestruturação da floresta, né? Só que uma floresta de comida, né? Então essa floresta ela tem madeira, ela tem fruta, ela tem remédio, ela tem horta no começo, ela tem grãos no começo, ela tem raízes no começo, né? Então a gente consorcia verduras em geral, a gente consorcia raízes, grãos, né? E as árvores e as frutas, principalmente frutas de nosso interesse, né? Buscando consorciar e ocupar o máximo possível o espaço, que é a altura que as plantas ocupam, o lugar delas na floresta e o tempo que elas vivem. Então é uma construção de uma floresta de comida, né? Seguindo princípios naturais, seguindo observações de florestas naturais e tentando imitá-las, produzindo alimento de uma forma, então, sustentável. Né? E o que é a sustentabilidade? Ela tem que ser ambiental, econômica e social, né? Para realmente ser sustentável, uma ação, ela tem que ser econômico, ambiental e social. É um tripé. Esse tripé ele tem que ser respeitado e a gente tem que partir do princípio, lógico, que tem que ser uma coisa que está melhorando o meio ambiente, que está trazendo qualidade de vida para as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho, principalmente pessoas do campo, pessoas da roça, pessoas da área rural, né? E trazendo benefício para as pessoas da cidade, produzindo alimento e dando retorno econômico. João foi ainda mais além. Ele apresentou algumas de suas plantações e não foi só isso. O biólogo contou que antes dessas árvores serem construídas, havia pouquíssima disponibilidade de nutrientes por causa da degradação do solo e queimadas. O sítio foi expandido incorporando mais 6 hectares, dos quais 1,5 mil já estão plantados. Então a gente está aqui nessa área para entender então a sequência daquele primeiro sistema que a gente viu ali. Aqui a gente está com 2 anos o plantio, né? Que foi plantado com horta junto no início. E agora a gente tem aqui um pé de limão que já está cheio de limãozinho, cheio de flor e botão e limãozinho crescendo, já está produzindo bem. Aqui embaixo a gente tem o café, já também na segunda produção, já está todo florado, já está cheio de grãozinho de café crescendo. E aqui já na sequência a gente tem um pé de xixá, que é uma castanha nativa do Cerrado, uma árvore bonita de mata seca, uma árvore que fica grande, que tem em vários lugares do Brasil, que foi plantada de semente aqui, está com 2 anos. Aqui a gente já tem um pé de manga, a manga fica embaixo do xixá, o xixá fica bem alto, a manga fica mais baixa, quando a gente poda ela, ela fica mais baixinha. Uma manga ubar, que é uma das melhores mangas que tem, foi plantada de semente também. E aí daqui a pouco a gente evolui, daqui a pouco a manga está produzindo, daqui a pouco a gente tem a árvore dando castanha, e o café continua produzindo e depois a gente pode derrubar a madeira, derrubar a laranja e começar de novo, fazer outra horta e a terra está melhor. Como podemos observar,
A planta também sofre impactos com o uso de pesticidas, já que isso afeta sua estrutura física, bem como seu metabolismo. O ser humano, evidentemente, também é muito prejudicado pelo uso de agrotóxicos, tanto para os que manipulam quanto para os que consomem alimentos cultivados com essas substâncias. E a alimentação orgânica? Qual é a nossa dica de hoje? Hoje nós indicamos o consumo de rúcula, azeite de coco, farinha de cogumelo e frutas vermelhas, além do abacate. Esses alimentos servem para quem quer aliviar o organismo da sobrecarga de toxinas que acumulamos ao longo dos anos com os produtos artificiais, como corantes, conservantes, aromatizantes artificiais e contaminantes presentes na água, nos plásticos e nos alimentos convencionais. A nossa equipe foi até uma nutricionista e professora universitária para buscar um entendimento profissional sobre o assunto. O resultado foi preocupante. Descobrimos que os brasileiros estão cada vez mais envolvidos com produtos processados. Olá, estou aqui com a nutricionista Maria Cláudia, que irá hoje abordar o tema alimentação saudável e alimentos processados. Olá, doutora. Sabemos que hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais manter uma alimentação saudável. Entretanto, existem outras que não conhecem essa prática, né? Que cada vez mais consumem alimentos processados. A senhora poderia nos explicar quais são os malefícios que isso pode nos causar? Na verdade, os alimentos processados, né, e até tem uma expressão nova, ultraprocessados, são normalmente alimentos, assim, de um modo geral, que não devem ser consumidos o tempo todo dia. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, foi um mal necessário, né, para o aproveitamento de alimentos, né? Você tem um suco industrializado, você tem um doce de goiaba. Eu sempre falo que foi um mal necessário, porque, olha só, no processo produtivo, vamos pensar numa goiaba, numa plantação, né, só de goiaba. E aí a gente pega e colhe essa goiaba. O que chega para o consumidor, para o cliente, com goiaba, se eu não processasse isso em forma de suco, de polpa, se eu não tivesse um processamento disso, eu ia ter uma perda muito grande. Grande parte dessa goiaba iria para o lixo. Então, é importante, tá? Mas o problema de hoje em dia para a saúde pública é que virou regra. As pessoas, elas estão consumindo mais produtos processados do que produtos in natura, alimentos in natura. Câncer, hipertensão, diabetes, problemas renais pelo excesso, alergias. Existem muitas crianças, muitas pessoas com intolerância, com alergias, e algumas, né, pode ser em relação, devido ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Também existem as pessoas que consumem muitos alimentos processados, mas também existem as pessoas também que consumem alimentos saudáveis. A senhora poderia nos explicar quais são os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano? O alimento saudável, né, você evita diversas doenças, né, que surgem. Você tem a tendência à obesidade, é um problema do excesso de açúcar que tem nos produtos ultraprocessados, e as nossas crianças estão cada vez mais consumindo mais cedo. Então, assim, a alimentação saudável é indiscutível, né? Você comer fruta, alimentos in natura, você sentar para comer arroz, feijão, né? Um prato colorido, aquele negócio de ter várias cores, né? Uma combinação de várias cores no prato. E isso é totalmente saudável. Você evita diversas doenças, diabetes, obesidade, hipertensão. Você é básico, né? Seria assim, uma população saudável, né? A gente tem uma população saudável, aquela população que se alimenta bem, que tem um hábito alimentar. Se vocês, alguns artigos científicos comprovam isso, que certas culturas têm uma alimentação saudável naturalmente, frequentemente consomem mais produtos naturais e tem normalmente uma população que tem um índice de certas doenças baixos, né? Bem baixo. Então, assim, a vantagem é indiscutível, né? As consequências são essas, são hipertensão, diabetes, e se você tem um hábito alimentar saudável e atividade física frequente, você tem a tendência de ter uma perspectiva de vida maior e evitar essas doenças que realmente podem acabar, né? Inclusive, pode levar a pessoa ao óbito, dependendo do indivíduo, né? Aí temos, assim, idosos que, por não terem tido um hábito alimentar saudável, são idosos que têm que fazer tratamento de diversas doenças.
hipertensos, diabetes, como a gente falou, são obesos, e aí tem que tomar vários medicamentos. E aí nós temos problemas de saúde pública, os hospitais não estão dando conta. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, eu evito realmente diversas doenças. E quais são as dicas que a senhora pode dar para as pessoas que estão nos assistindo e querem ter uma alimentação saudável, mas não sabem por onde começar? Por onde começar é reduzir realmente o consumo de produtos industrializados. Já é muito bom, sabe? Eu não estou falando para nunca consumir, né? Você tem que ter o prazer, né? Aquele prazer de comer um hambúrguer. Não. Mas você pode comer um hambúrguer mais saudável. Hoje em dia a gente tem né, vários, a internet está aí, tem várias receitas de hambúrguer super saudáveis, dicas que você consegue fazer em casa. Evitar frituras, você pode consumir coisas mais assadas. Hoje em dia a tecnologia nos permite isso, né? Assar, você assa salgadinhos, você assa, que fica com a característica de frito, mas é assado, então é muito mais saudável. Mas o primeiro conselho mesmo é reduzir o consumo de produtos industrializados, ultraprocessados. Então, ricos em açúcar e sódio. Tentar buscar consumir mais produtos in natura, mais alimentos naturais, frutas, legumes, arroz, feijão, coisas mais naturais do dia a dia, que é da nossa cultura, só que a gente está perdendo. As pessoas estão parando de comer arroz e feijão, né? Elas estão preferindo uma lasanha congelada da marca tal, né? Essas que são mais práticas. Então, meu principal conselho é esse: reduzir o número o consumo de produtos industrializados, alimentos ultraprocessados. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Voltamos ao estúdio. E agora, que tal começar a colocar os orgânicos no seu dia a dia? Então vamos lá. Primeiro, a gente não pode se esquecer de que, para ter mais saúde, não é preciso ser radical. Você pode, aos poucos, começar a substituir as opções convencionais pelas orgânicas, como frutas ou mesmo biscoitos convencionais por cookies orgânicos, grãos como arroz, soja ou feijão convencionais pelas versões orgânicas e por aí vai. Esse foi o nosso Vida Leve de hoje. No próximo programa vamos cozinhar algumas guloseimas saudáveis e é lógico que você não vai perder. Até a próxima! Para uma vida saudável, Vida Leve.